Você está no nível básico de inglês, começando agora ou retomando depois de um tempo e quer praticar a fala, mas não faz a mínima ideia de por onde começar. Esse vídeo é para você. Muitas abordagens vão dizer que quando você está num nível inicial ou zero de inglês, o importante é que você só escute, né? Pratique o listening, escute, e que em um determinado momento o seu listening vai estar tão bom que você vai começar a falar naturalmente. Então você não precisa praticar o speaking desde o início, porque isso vai acontecer naturalmente de tanto que você escutou. Essa é uma das abordagens. E eu concordo que é muito importante que você alimente o seu cérebro, né, com informações linguísticas do idioma que você quer aprender, ou seja, da língua inglesa. Então você tem realmente que escutar muito, mas não é só escutar um barulho, é escutar com atenção, tentando entender o que você está escutando, escutar áudios que sejam adaptados para o seu nível iniciante, para que você consiga realmente extrair alguma coisa daquele áudio. Então isso é realmente muito importante e uma das principais falhas do aprendizado de pessoas que, enfim, que estudam há muito tempo e não melhoram é porque elas não mergulham no idioma de verdade. Então ficam mais fazendo exercício do que tendo essa exposição que é tão importante ao idioma, que é o input. A questão é que eu discordo que o speaking vai surgir naturalmente, porque muitas pessoas, talvez até seja o seu caso, conseguem escutar muito bem, mas não conseguem falar. Quando vão abrir a boca, não fala. Então esse período de o speaking vai surgir naturalmente, isso às vezes demora demais. E é por isso que eu acredito, com base em pesquisa, que você pode e deve praticar a sua fala desde o primeiro dia de estudo do inglês. Primeiro dia que você está tendo contato com o inglês, você já pode sim começar a praticar a fala. Mas como? Como é que eu vou praticar a fala se eu ainda não sei o idioma? Se eu sou iniciante, se eu não consigo montar uma frase? E aí que vem a minha dica número 1. Se você está no ponto realmente inicial do idioma, você não consegue ainda montar a sua frase de forma autônoma, você vai praticar com o velho e bom listen and repeat. Você vai escutar e repetir em voz alta. Escutar e repetir em voz alta. Se você está começando hoje a estudar o inglês, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, o que você vai fazer? Você vai ter algum material de estudo de inglês. Pode ser até aqui o meu canal no YouTube, pode ser um dos meus cursos, ou pode ser um curso que você esteja fazendo que não seja o meu curso. Mas, aquilo que você aprender, escute o material de áudio que você tem, pause e repita em voz alta. Pode ser até uma palavra, maçã. Como é que é? Apple. Apple. Pronuncia essa palavra, não deixa ela ficar só na tua cabeça. Tenha também uma memória falada dessa palavra, porque isso vai te ajudar muito na hora de começar a se expressar. Você vai estar realmente colocando em prática aquilo que você está escutando. Isso é muito importante, porque a fala envolve músculos, língua, lábios. Então, você precisa treinar, é como se fosse fazer musculação. Precisa treinar esses músculos novos aqui, é uma realidade física mesmo, para que eles se movimentem dessa forma diferente, né? De um idioma que você ainda não fala. Mas o mais legal mesmo é já começar a praticar com frases, e você pode começar com frases simples, como What's your name? Aí você repete What's your name? What's your name? What's your name? My name is Karina. My name is Karina. My name is Karina. How old are you? How old are you? How old are you? I'm 36. I'm 36. Claro que você no primeiro dia de estudo não vai ter a mesma pronúncia que eu tô tendo agora, mas você vai estar tentando reproduzir aquilo que você tá vendo. É imitação mesmo, você vai imitar aquilo que você tá vendo ou no vídeo, ou no seu livro, no seu curso, mas repete em voz alta que isso vai te ajudar bastante. Segunda dica para quem está no nível básico, não é nível 0 de inglês mais, mas é nível básico. Leitura em voz alta. Então, tudo que você for ler em inglês, procure ler não só mentalmente, mas em voz alta. Porque assim você também está praticando a fala de forma controlada, porque controlada não é espontânea, você não está conversando com alguém e criando suas frases, mas você está praticando a sua pronúncia, a articulação dos sons e essa fluência que a gente precisa, né? Então, no começo você vai ler, por exemplo, I am Karina and I am. Tudo bem, você vai lendo de acordo com o ritmo, com o seu nível que você tá? Mas é super importante que você faça isso. E para praticar essa leitura em voz alta, é importante que você tenha pelo menos uma noção da pronúncia das palavras do inglês, tá? Se você não souber nada, aí vai só pro listen and repeat, que daí você vai ter sempre um modelo. Mas se você já tem uma noção do inglês, parou numa palavra que você não sabe a pronúncia, você pode ou circular para procurar depois, ou você pode parar a sua leitura, jogar no Google Tradutor, escutar aquela palavra, repetir em voz alta a palavra e aí seguir a sua leitura em voz alta de novo. Isso ajuda muito. Isso ajuda, inclusive, quem já
fala inglês e não tem com quem falar no dia a dia. É o meu caso, eu não falo inglês todos os dias, então esse ato de ler em voz alta é algo que me mantém fluente, sabia? Porque eu fico falando, e outras dicas aqui também, mas isso ajuda muito a você desenvolver a fluência e também manter a fluência que você já tem. Terceira dica é que eu tô evoluindo, né? Comecei do zero inglês, agora eu tô no básico e agora também quem tá no básico, mas já consegue montar frases, tá? Não sei se esse é seu caso. É falar sozinho em voz alta. Essa é uma dica que eu já dei em outros vídeos, mas é uma dica que funciona pra caramba, é como eu aprendi inglês, porque aqui no Brasil a gente não tem com quem falar inglês todos os dias. Então a gente precisa dar o nosso jeito, né? E falar em voz alta é também uma ótima forma de você ver se você consegue tirar aquilo do seu pensamento e colocar em palavras na fala, e sem ficar com vergonha, porque você tá falando sozinho, então você vai ter vergonha de quem? Então não tem esse aspecto emocional envolvido de, meu Deus, estou me expondo para outra pessoa. Você não tá se expondo para ninguém, você tá falando sozinho. Então você pode, por exemplo, descrever aquilo que você está fazendo agora. Tá arrumando a casa? Então aquela desculpa de, eu não sei inglês porque eu não tenho tempo de praticar. Você pode estar arrumando a sua casa, tá fazendo faxina agora na sua casa. E aí você vai falando, now I am going to dust the table and I'm going to organize my clothes. Oh my God, I have to fold all those clothes. Então esse é um exemplo. Outro exemplo, você tá no banho e você pode falar, não precisa falar alto pra tua família inteira achar que tu tá doido dentro do banheiro. Que tá tudo bem também se achar que tá doido, né? Mas se quer falar baixinho no banho, fala sobre as coisas que você fez naquele dia. Today I went to the supermarket and I bought eggs and tomatoes and potatoes and I'm gonna use those ingredients to make, a delicious cake. I don't know, eu tô inventando coisa aqui, mas é isso. A ideia é essa. Tá no carro? Fala sozinho, vai falando ali no carro, descrevendo seus planos do dia. Isso ajuda bastante. Você não vai ter algo muito importante que é feedback. Ninguém vai estar interagindo contigo e te corrigindo ou tentando entender o que você está dizendo, o que é ruim e que a gente vai conversar sobre na próxima dica, na dica número 4. Mas também não tem o aspecto emocional da vergonha e você tá pronunciando e falando as coisas e testando a si mesmo. Será que eu consigo tirar isso da minha cabeça e colocar em palavras? Então, isso é uma técnica muito importante. A quarta dica é justamente para ter isso que você não tem quando você faz as atividades sozinho, que é interação, interaction and feedback. A gente só vai aprender a falar de verdade quando a gente for capaz de interagir com uma pessoa de verdade, e não só uma máquina. Então, a gente pode treinar muito a fala desde o início, para a gente desenvolver essa fluência, esse traquejo, essa organização de palavras em frases, mas para se comunicar de verdade, a gente precisa de outra pessoa, e a gente precisa de feedback, que é muito importante. E o feedback não é só uma correção, pode ser uma testa franzida o seu feedback. Você falou alguma coisa e a pessoa franziu a testa. Ou seja, a pessoa não entendeu o que você falou. E aí você tenta falar de outro jeito, de forma mais devagar, usando outras palavras. Então isso é muito enriquecedor e talvez você esteja pensando, mas como que eu posso fazer isso no nível básico? Tem como? Tem como, com certeza, com aulas adaptadas para o nível básico. E dentro dessa dica eu tenho uma super novidade, que são aulas em grupo para nível básico dentro do Cambly, que é uma plataforma que está patrocinando esse vídeo aqui hoje. Essa é uma grande novidade porque não tinha aulas em grupo para nível básico e agora o Cambly tem sim. E como é que funcionam essas aulas? São aulas de 30 minutos com um tutor, que vai ser um falante nativo do idioma, um americano, um britânico, enfim, vai ser um tutor nativo, você e mais 2 colegas interagindo por 30 minutos, com aulas preparadas para o nível básico. Então são aulas feitas ao vivo, como se fosse uma aula particular, só que é em grupo, entendeu? Você vai estar interagindo ali com os seus colegas e com o seu professor ao vivo, e você tem currículos dentro dessas aulas em grupo, né? Então são currículos que foram desenvolvidos especialmente para o público básico. Então você vai, antes de começar a aula, saber sobre o que é essa aula, e isso é muito legal. Então como é que funciona? Você vai verificar se tem vagas disponíveis no seu calendário do Cambly e inserir aquela aula, aquele assunto que você tem preferência. Essas aulas em grupo, elas funcionam para quem já tem nível básico, por isso que eu coloquei como dica número 4, porque eu fui do 0 até, tô subindo aqui, para quem consegue falar mais inglês. Se você for realmente 0 no inglês, o próprio Cambly recomenda que você faça aí aulas particulares, porque eles também têm aulas particulares dentro do Cambly. Mas se você já tiver um pouquinho de conhecimento de inglês, essas aulas em grupo são muito legais, porque são mais em conta e porque você também vai interagir com outras pessoas e talvez esse medo de se expor acabe ficando um pouco menor, né? Quem sabe? E eu fiquei muito curiosa para saber como é que funcionam essas aulas e perguntei para uma professora como que ela faz para lidar com alunos
de nível básico se ela não fala a língua do aluno, entendeu? Ela é uma professora americana e ela não fala português. Como que ela lida nessas situações em que o aluno é realmente básico? Olha só o que ela falou. Well, I would talk slowly and I would ask Karina, I would ask, we need a specific question. So, where are you from? And I don't know. I don't know. oh, it's okay. So, New York. Ah, São Paulo. Ah, perfect. Uhum. I am from New York. I, São Paulo. I am from. I am from São Paulo. Nice. Or I would do I am from Uhum. New York. Uhum. I am from São Paulo. Sao Paulo. Yeah, and The we sentence can is type clear? as well. Yes, that's Mhm. another thing that Yeah, I and like we to also do. have the translation tool, right? So if you type something and I don't understand, I can click the translation button and then I would totally understand what you're saying, right? That's exactly right. Mhm. You know this better than me. It's because I've been using Cambly for 4 years. Legal demais, né? Ficou com vontade de testar? Eu super recomendo para os meus alunos e também para vocês que me seguem aqui, porque eu conheço a plataforma e eu realmente gosto e confio. E para comemorar esse lançamento, eles estão com promoção em todos os planos. Tem plano com aulas a R$8. Dá para acreditar? R$8 por aula. É o menor preço por aula que o Cambly já ofereceu. Então é só usar o meu código que está aparecendo aí na tela e clicar aqui no link da descrição, porque eu tenho certeza de que vai ser uma excelente estratégia para você praticar a sua fala no nível básico e se preparar para evoluir para os próximos níveis. Dica número 5. Independentemente da forma que você está estudando inglês, grave a sua voz. Se grave. Você pode gravar desde o início, desde o dia 1. Você vai fazer o listen and repeat, aquilo que eu falei. How old are you? Você escutou o áudio, apertou e disse, How old are you? E aí você repete. How old are you? E aí você vai escutar o áudio, que é o seu modelo, e a sua voz. E ver, eu tô parecida? Eu tô diferente? Se eu tô diferente, o que eu fiz de diferente? Deixa eu tentar entender aqui. Então essa é uma forma de você analisar a sua própria fala e mesmo sem feedback, sem alguém te dizer alguma coisa, você pode se comparar quando você faz esse listen and repeat, entendeu? Então é uma forma legal de você se corrigir. Um passo além do listen and repeat, que envolve gravação, é, hoje eu vou tentar falar sobre o meu trabalho em inglês e eu vou gravar um vídeo pra mim. Coloca o teu celular e fala. I am Karina and I am an English teacher. Every day I go to work at 7. I go by bus and then I come back by car because my husband picks me up. Então, é tipo isso, entendeu? Você vai lá e fala. Você pode preparar um texto escrito, tentar estudar esse texto e depois se gravar para falar. Também isso, gente, é muito transformador. Dá uma vergonha de se ver no começo ou de se escutar, mas é excelente para que você consiga identificar os pontos em que você precisa melhorar. Dica número 6, estude pronúncia. Estude pronúncia. Como assim, Karina, estudar pronúncia? Quando você começa a entender as diferenças de pronúncia entre o português, entre o inglês, por que a gente fala, por exemplo, feedback, se em inglês é feedback, tudo começa a fazer mais sentido. Às vezes você vai falar a vida inteira, I need feedback. Se alguém não te disser, oh, it's feedback, ou então, se você não souber que a gente não coloca esse i e não faz o the virar um j no inglês, porque você estudou pronúncia, você vai falar assim pro resto da vida, entendeu? Então, por isso que feedback é tão importante, interação real é tão importante e também estudar pronúncia. A minha dica é dar uma olhada nessa minha playlist aqui. Eu tenho uma playlist só de pronúncia gratuita aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa de graça aqui mesmo no meu canal. E a dica número 7 pode parecer estranha, mas é desapegue da escrita. Você tem que entender que a pronúncia do inglês, ela não é muito fácil de ser correspondida com a sua escrita. Então, uma palavra como essa aqui, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque ela tem 7 letras e apenas 3 sons. Ought, thought, thought. Então, a pronúncia é muito mais simples do que a escrita. Então, não fique querendo pronunciar cada letra do inglês. Ah, mas peraí, por que eu não pronunciei esse G aqui? Quando você estuda a pronúncia, você vai começando a entender essas silent letters. Tem vídeo na minha playlist sobre isso, viu? Silent letters, que são letras mudas no inglês. Mas não fica com essa coisa no teu coração, assim, eu tenho que pronunciar todas as letras do inglês. Não, foque em escutar
como você escuta, e aí você olha a escrita, né, para te ajudar a entender o que é mudo aí nessa escrita e pronunciar em voz alta. Eu tenho certeza que o seu inglês básico não vai mais ser tão básico assim se você continuar focado, porque você vai dar um grande salto, eu tenho certeza. E se você quiser testar o seu listening, se ele tá bom mesmo, se você entende um conteúdo de nível básico, clica aqui. Será que você entende um conteúdo de básico? Pode clicar nesse vídeo e fazer esse teste agora mesmo aqui no canal. Se inscreve no English in Brazil and I'll see you next video.